E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vocês já ouviram falar sobre a história do bom samaritano? Está lá no livro de Lucas, capítulo 10. Justamente essa história especial que a gente vai falar hoje. Lá no livro de Lucas diz que Jesus estava falando com os doutores da lei e eles perguntaram quem era o próximo que ele deveria amar. Porque Jesus disse que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, como a nós mesmos. E eles ficavam perguntando a Jesus, e quem é o nosso próximo? Aí Jesus contou a história do bom samaritano, que diz assim: um certo homem estava passando de viagem de uma cidade para outra, e ali no meio desse caminho, desse percurso, ele foi assaltado. Alguns homens vieram e espancaram ele, bateram nele e tiraram tudo o que ele tinha. E deixaram ele lá agonizando, ou seja, machucado, sofrendo de dor no meio do caminho. Foi quando de repente passou um sacerdote, que é tipo um pastor, um padre, que faz as suas pregações, que trabalha na igreja, que tem a missão de ajudar as pessoas. Mas esse sacerdote, ele viu aquele homem, mas sequer se preocupou com a dor dele, da dor dele. Simplesmente ele passou direto e nem parou para ajudar aquele homem, foi adiante. Depois do sacerdote, apareceu naquele caminho o levita, que naquela época era uma pessoa responsável por cuidar do que tinha no templo, dos utensílios, zelar, limpar, preparar tudo para que o culto ao Senhor acontecesse da melhor forma possível. E que hoje poderia dizer que é uma pessoa também que ajuda na igreja, no serviço da igreja, seja ela qual for. Só que esse levita também não olhou para a dor que aquele homem estava passando, simplesmente seguiu o seu caminho porque achava que tinha outras coisas mais importantes a fazer e não se preocupou em cuidar daquele homem. E por fim, surgiu no caminho o bom samaritano, que foi justamente aquele homem que, apesar das pessoas não quererem conversar com ele, porque ele era de outra raça, de outro povo, esse homem, quando viu aquele homem sofrendo de dor e sozinho no meio daquela estrada, se preocupou com ele, parou, cuidou das suas feridas, colocou ele no seu cavalo, no seu jumentinho e levou até um lugar para que ele ali fosse tratado, cuidado, numa hospedaria. E deixou dinheiro para o dono da hospedagem cuidar dele até ele ficar bom. E quando voltasse, ele restituiria tudo que aquele homem gastou com aquele sofredor, com aquela pessoa que foi assaltada. Pois é, justamente foi aquele que se preocupou com quem estava sofrendo. Aí eu pergunto para vocês, quem foi que fez a melhor ação de todas elas? Pois é, quem fez a diferença na vida daquele homem que estava sofrendo? O sacerdote, o levita ou o bom samaritano, que levou ele, cuidou dele e deixou ele numa hospedagem para ser tratado? Jesus se preocupava com essas ações. Jesus não quer saber se você está cantando, se você está pregando, se você está fazendo tudo na igreja e você ao mesmo tempo não ama as pessoas que estão à sua volta. Se você não ajuda quem está precisando, se você não dá alimento a quem está passando fome, roupas a quem está se sentindo nu, ou então alguém que está precisando da sua ajuda, da sua força. Jesus quer que nós amemos acima de tudo as pessoas, que nós façamos o bem. E você também, como criança, pode fazer o bem ao seu coleguinha, defendendo quando ele estiver sofrendo por bullying, ou então quando ele estiver sofrendo por alguma coisa que ele esteja passando. Você pode fazer a diferença, sabia disso? Faça a diferença!